A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse quarto trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial, fazendo a diferença na sociedade. E eu espero que Deus em Cristo traga essa cosmovisão cristã para você, de fazer a diferença como um discípulo de Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Deixa aí também o teu comentário, o hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E claro, nós temos o nosso site Facilita EBD com recursos para professores e alunos. De repente você conhece alguém que assiste às aulas dos adultos e dos jovens. Lá nós temos materiais para essas classes, como o PDF da lição, o slide. Temos também recursos como bônus para quem se torna assinante do nosso treinamento para professor da escola bíblica, assim como o nosso workshop em pregação. Que Deus em Cristo te abençoe, tá? Vamos deixar de conversa, o nosso site está disponível aqui e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adolescentes. Vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: fazendo a diferença na sociedade. Nós precisamos ter o nosso olhar cristão, a nossa cosmovisão cristã, para poder evangelizar as pessoas, agindo como servos de Cristo pelo testemunho do discipulado. É muito importante você iniciar a tua aula com algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o nosso texto bíblico que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos. A segunda base bíblica é o nosso destaque da lição que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Lê esse versículo com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. John Stott chega a dizer que o chamado para o discipulado de Jesus é um chamado radical, ou seja, ele nos chama para sermos discípulos e rejeitar o comodismo espiritual, rejeitar também o conformismo. Nós somos chamados para nos inconformar com esse mundo. A Bíblia também nos dá a entender que somos chamados para transformar esse mundo em nossas atitudes, compartilhando Cristo, falando do Evangelho, apontando para a cruz. Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer que o verdadeiro discipulado está atrelado no Calvário. O verdadeiro discipulado está atrelado na cruz de Cristo, está atrelado no Cristo, no exemplo de Jesus. E nós, como servos de Jesus nessa geração, precisamos seguir esse caminho para a glória de Deus. Devemos exaltar a Cristo em tudo, em nossas atitudes, na nossa vida diária, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, como verdadeiros servos de Cristo. E por isso nós entendemos muito bem que Deus nos chamou para fazer a diferença no nosso tempo, na nossa geração. Nessa geração que está influenciada pelo materialismo, pelo consumismo. Nessa geração que está sendo influenciada por uma cosmovisão maligna. Nós servirmos a Cristo. E como servos de Jesus, precisamos ser verdadeiros discípulos missionários no nosso dia a dia, dando exemplo em tudo para a glória de Deus, nos nossos negócios, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. A aula de hoje procura trazer essa perspectiva para você. Eu espero que o Senhor te use como instrumento na palavra, que você seja usado pela palavra, e não que você use a palavra, mas que a palavra de Deus use você. Avançando, o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: frutos que fazem a diferença. A própria Bíblia fala a respeito do fruto do Espírito, com base em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós devemos ser tomados por Deus, moldados pelo Espírito Santo, e gerar em nós o fruto do Espírito.
com base em João capítulo 15. Nós estamos ligados em Cristo. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos e precisamos gerar esses frutos no nosso dia a dia também, como discípulos de Jesus. Um aspecto da frieza espiritual do nosso tempo é o aspecto de não poder gerar frutos. Uma igreja, quando não está crescendo, ela já está sinalizando que ela não está bem. Um cristão, quando não gera frutos em Jesus, já está sinalizando que ele não está bem. É necessário um fervor espiritual em nosso coração. É necessário gerarmos frutos para a glória de Deus. A Bíblia nos chama, a partir da leitura que fizemos, em Mateus capítulo 5, versículo 13 a seguir, que nós somos chamados para ser discípulos de Jesus e fazermos a diferença. E dois aspectos aqui são citados. Primeiro, o sal, depois a luz. Ambos fazem a diferença. No contexto bíblico, vamos pegar o sal aqui. O sal dos dias de Jesus é totalmente diferente do sal do nosso tempo. Todavia, nós encontramos alguns aspectos parecidos. O sal ele serve para temperar, especialmente nos dias de Jesus, tem esse entendimento, nos nossos dias também. O sal servia nos tempos de Jesus para conservar os alimentos, como carne de peixes, carnes de animais. O sal ele tinha esse valor de poder trazer o sabor às coisas, assim como também tem hoje. Nós, como servos de Jesus, precisamos entender que somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser sal desse mundo, para conservar o Evangelho, para conservar o nosso coração em santidade diante de Deus, para dar sabor a esse mundo mal, para que esse mundo entenda que o reino de Deus é o que traz a diferença e para podermos apontar para Jesus. Todavia, quando o sal perde o sabor, nos dias de Jesus, ele era lançado fora, jogado para ser pisado. Muitas pessoas estão perdendo o seu sabor, o seu valor como sal. Estão sendo jogados fora por seus próprios desejos, por seus próprios pecados, pela sua frieza espiritual. Mas Cristo te chama para fazer a diferença. Todavia, outro aspecto também é citado na passagem. Nós somos chamados para ser luz. E a luz que brilha em nós não é nossa, mas ela é de Jesus. E precisamos ser luz de Cristo. Exaltar ao Cristo, brilhar o Cristo, anunciar Jesus, apontar o caminho. Esse é o papel da luz, como um verdadeiro farol. E o caminho aponta para Jesus. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, isso também demonstra que nós somos seguidores de Jesus quando apontamos o caminho. Que nós somos discípulos de Cristo e fazemos a diferença nesse mundo terrível. Jesus viveu em sociedade, conforme Mateus capítulo 4, versículo 23, ele pregava sobre o reino nas casas, nas ruas, nas praças. Nós também devemos seguir o exemplo de Jesus. Você, gente boa, precisa testemunhar de Jesus, do verdadeiro discipulado, na escola, no trabalho, na tua vida social, na roda de convívio, falando do Cristo, testemunhando Jesus, testemunhando a respeito do Evangelho. Em João capítulo 1, versículo 35 e 40, Jesus escolheu 2 discípulos, João e André, e eu gosto de destacar o André. Na Bíblia nós não encontramos o André tendo um livro escrito com o seu nome. Você não encontra André nos cartazes da vida. Mas você acha o André dentro da Bíblia, especialmente no Evangelho de João, fazendo alguma coisa para Jesus. O André, ele não era uma pessoa que tinha uma habilidade tão forte, tão impetuosa como Paulo ou Pedro, por exemplo, como o próprio João ou Tiago. Mas o André tem uma habilidade que você também pode ter, fazendo a diferença. Ele tinha a habilidade de levar as pessoas a Jesus. Foi ele que levou Pedrão para conhecer Jesus. E quem se tornou Pedro na mão de Deus? Pedro se tornou um grande apóstolo. Foi André também que achou um menino no meio da multidão e levou esse menino com 5 pães e 2 peixinhos para Jesus realizar um grande milagre. Foi André também, conforme a Bíblia, que encontrou alguns gregos e conduziu esses gregos a Jesus para conhecer o Cristo. Você também pode ser um discípulo como André, tendo essa habilidade. A habilidade de levar as pessoas a Jesus.
Nós também encontramos outros discípulos que têm uma habilidade maravilhosa de conduzir as pessoas a Cristo, como por exemplo o Felipe e o Natanael, que aparecem na Bíblia, lá em João capítulo 1, versículo 43 ao 46. Os próprios são chamados por Cristo e têm uma habilidade de conduzir as pessoas a Jesus em fidelidade, servindo ao Senhor, trabalhando para Cristo. Nós somos chamados para pregar Jesus, para anunciar Jesus, para falar de Jesus, fazendo a diferença, trazendo um tempero para esse mundo. Eu espero estar te ajudando até aqui, que essa palavra use você, que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja. E o nosso segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: gerados em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo faz questão de dizer que nós somos gerados em Jesus. Somos nova criatura agora em Cristo. Quando nós nascemos para Cristo, isso faz parte do nosso discipulado cristão, servimos a Cristo nesse mundo. Nós não seguimos, então, conforme o desejo da nossa velha natureza, que segue os padrões mundanos, com base em Romanos capítulo 5, 17, 18, capítulo 8, versículo 9. Agora, em Jesus, nós entendemos que a nossa velha natureza, ela morre. E em Cristo agora temos a oportunidade de termos uma nova vida. Somos novos em Jesus. Temos a oportunidade do novo nascimento, somos gerados pelo Espírito Santo. Isso faz questão de dizer que quando nós nascemos de novo, deixamos então o Espírito Santo lapidar o nosso caráter, mexer com a gente. E daí então vem o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. E esse fruto do Espírito é estabelecido em nós por presença de Deus, por graça de Deus, por bênção de Deus. E aqui a gente precisa entender um aspecto sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é adquirido por tuas habilidades, porque você é bom, porque você pode, porque você tem condições, porque você é educado, gentil. Mas o fruto do Espírito é dado por Deus, por graça de Deus, por obra do Espírito Santo em nós. E nós, como servos de Jesus, precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Isso quer dizer que todas as nossas atitudes devem ser moldadas por Jesus. Os nossos pensamentos devem partir do pensamento de Jesus, sendo guiado pela palavra também. Isso também nos orienta a dizer que nós, quando estamos em Jesus, não somos mais filhos da velha natureza, que nos levava, por exemplo, à escravidão da pornografia, à escravidão das drogas, à escravidão da desobediência, ao pecado, a esse afastamento, esfriamento espiritual. Quando estamos em Jesus, somos agora fervorosos e temos a oportunidade de ter um relacionamento genuíno, profundo com Cristo. Que você também tenha esse relacionamento e faça a diferença na sociedade. Quando você tem um relacionamento com Jesus, você quer compartilhar a boa nova, você quer espalhar Jesus nessa geração também. Eu espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Deixa aí teu likezinho também. Vamos então para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: sal e luz. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos que eles eram sal e luz. Deveriam fazer a diferença, com base em Mateus capítulo 5, versículo 13 a seguir. Aqui nós entendemos que o verdadeiro discipulado é uma convocação para a obediência. Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer que a obediência ela é imposta por Jesus. Isso quer dizer que Jesus, quando te chama para o discipulado, para ser diferente, ele te chama por completo. Ele quer que todos os teus pensamentos, tudo aquilo que você faz, esteja envolvido em sua obra. Isso quer dizer que nós somos chamados para sermos sal, com o objetivo de preservar esse mundo da destruição, de preservar esse mundo para a presença gloriosa de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, também fazemos a diferença em santificação. Isso fala desse chamado especial. O discipulado ele é estabelecido de forma individual. E nós somos chamados para sermos discípulos, para fazer a diferença na nossa sociedade também. Nós somos chamados para sermos luz, e a luz que brilha em nós não é nossa, mas ela é de Jesus.
É a luz do Espírito Santo no nosso coração, que age em nós em humildade. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo 15, nós encontramos esse relato tão lindo que traz essa diferença e essa perspectiva dessa visão de fazer a diferença para a glória de Deus. Somos chamados nesse mundo em trevas, nesse mundo em escuridão, para sermos discípulos de Jesus. Você é um porta-voz da esperança. Você é um porta-voz do reino. O teu aluno também é um porta-voz do reino. Existem pessoas que estão perdidas na escuridão, perdidas no pecado, perdidas no mundo, colegas teus que precisam ser alcançados por Jesus. O verdadeiro avivamento traz como resultado salvação, discipulado, poder de Deus. Nós precisamos entender que o verdadeiro avivamento acontece de dentro para fora. E essa luz que brilha em você precisa ser gerada de dentro para fora, fazendo a diferença em você primeiro. Nós precisamos morrer para o mundo. A nossa velha natureza precisa cair para a nossa nova vida ser apresentada. A nossa velha natureza precisa ser crucificada no Calvário para termos uma nova vida em Jesus ressurreto, sermos diferentes como luzeiros nesse mundo, não andando pelo caminho da mentira, não desonrando os nossos pais, mas exaltando a Deus em todo o tempo. Que essa palavra use você. Que Deus em Cristo te abençoe na Escola Bíblica Dominical. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa aí teu comentário. Vamos então para o nosso último ponto da aula de hoje, que é o quarto, que trata sobre o seguinte assunto: o caráter de Cristo. Todo crente em Jesus foi chamado para ter o caráter de Jesus. Você, gente boa, foi chamado para ter o caráter de Cristo também. O nosso caráter cristão, lapidado pelo Espírito de Deus, é um caráter que é moldado pela presença de Deus. Isso quer dizer que se nós mentíamos na velha natureza, em Cristo agora nós não mentimos mais. Isso quer dizer que se nós roubávamos na velha natureza, em Jesus agora nossa velha natureza morre, agora na nova natureza nós não roubamos mais. Isso quer dizer que se nós éramos corruptos na velha natureza, agora na nova natureza somos fiéis a Deus. Honramos a Deus em tudo e agimos para a glória de Deus. Nós não somos perfeitos, nem livres de erros. Estamos suscetíveis ao fracasso e ao pecado também. Mas, por livre-arbítrio, Deus nos dá a condição de todos os dias escolher estar servindo a Ele. E o Espírito Santo nos ajuda a estarmos em tempo de santificação. Jesus nos chama para sermos moldados. Foi Ele quem trabalhou em Paulo de uma forma espiritual e poderosa, transformando um assassino em um verdadeiro discípulo de Jesus, transformando um homem mau em um verdadeiro discípulo na sua presença. Deus foi aquele também que trabalhou em Moisés, transformando o homem violento em um verdadeiro libertador, seu servo. Deus é aquele que trabalha em nossos corações, pegando Pedro como pescador de peixes e transformando ele em pescador de vidas para a sua glória. João capítulo 15, versículo 4. Jesus veio para demonstrar que nós, como discípulos, podemos fazer algo bom por esse mundo. Podemos agir ajudando o outro, o necessitado, aquele que precisa, em missão, realizando impactos missionários, trazendo a visão do reino como igreja de Cristo. Você foi chamado para semear Jesus, para falar de Jesus nos corações. Gente, eu espero que essa aula possa ter ajudado você hoje. Um beijão no teu coração. É claro também que eu quero pedir a você, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, nosso endereço está aí. Vou ficar muito feliz em te ver por lá também. Segue a gente no Insta. E como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para você aprimorar os teus conhecimentos a respeito da obra de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a construir a tua aula e também ampliar essa visão de fazer a diferença na sociedade. Primeiro texto é o texto da Braulia Ribeiro, O Chamado Radical. Esse material é muito legal para quem gosta de estudar aí a respeito de missões e o chamado para ser discípulo.
Outro texto que eu quero indicar para você é O Discípulo Radical, do John Stott. Vale muito a pena, gente, você conhecer esse material e trabalhar esse texto com os adolescentes da tua igreja. Outro texto que eu quero indicar para você é o Temperamentos Transformados. Esse material é muito bom para demonstrar para você que os nossos temperamentos também podem ser transformados pelo Espírito de Deus. E o último texto que eu quero indicar para você na aula de hoje é o texto do Dietrich Bonhoeffer, que traz essa visão muito boa a respeito do discipulado servindo a Jesus. Gente, que Deus te abençoe poderosamente. Eu te aguardo por aqui na lição de número 4, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: bullying, um problema social. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. É claro que eu quero também trazer uma boa notícia para você. Você que deseja estudar a Palavra de Deus com a gente, nós vamos estar lançando em 2022 o nosso curso básico em Teologia online, tá? Para você se tornar um dos nossos alunos também, com parceria com a FATECBA. Vai ser uma bênção. E eu acredito que Deus em Cristo vai nos abençoar poderosamente. Ore por nós, tem coisa boa chegando. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.